Será que a rainha da bateria é obrigatória no desfile? E a ala das crianças? Velha guarda? Uma escola pode entrar na avenida sem as baianas? Hoje a gente vai desmontar um desfile de carnaval, peça por peça. Muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cenógrafa, trabalho, entre outras coisas, com carnaval, e por isso eu e a minha mãe, que fica aqui do outro lado da câmera, montamos esse canal no YouTube para que a gente aprenda junto com vocês mais sobre carnaval. Dá oi aí, mãe. Oi. Então vamos lá. Bom, tem coisa que a gente vê em todo santo desfile, né? Mas e aí? Será que tudo é obrigatório? Tudo tá lá porque tá no regulamento e a gente tem que seguir? Será que tem coisas que estão lá por tradição? Tem coisas que estão lá porque precisa por algum motivo para valorizar o espetáculo? Dando um spoiler do que vai ser esse vídeo, é exatamente isso. Tem coisas que são obrigatórias, tem coisas que a gente já espera por tradição, e tem coisas que a gente não espera e que fazem o uau do... Quer dizer, não é que a gente não espera, não. A gente espera, mas elas estão lá para a gente fazer o uau do espetáculo. Bom, então vamos para o primeiro item que a gente, já que estamos começando o vídeo, vamos começar pelo começo do desfile, que é a comissão de frente. Sim, a comissão de frente é obrigatória. E ela tem uma infinidade ali de obrigações, regras, que a gente pode fazer um vídeo específico para falar sobre isso. O que é importante a gente entender aqui é que a comissão de frente, ela tem uma nota só para ela é obrigatória, obviamente, e ela é o cartão de visita ali, né, Sabe aquela coisa? A primeira impressão é a que fica? Então eu vejo a comissão de frente um pouco dessa forma, né? Se ela anima, se ela emociona, você vai assistir o resto do desfile já com outro olhar. A missão dos integrantes dessa ala é dar as boas-vindas ao público, de uma forma empolgante e cativante. E também ela tem que realizar uma apresentação impactante. É, isso que vai fazer a diferença para as pessoas já saberem o que elas vão esperar aí do resto do desfile, né? Isso. Bom, e aí, segundo item, que a dúvida é obrigatório ou não, mestre-sala e porta-bandeira. Acho que todo mundo imagina que é obrigatório, né? Porque, poxa, eles carregam o pavilhão da escola. Olha a importância disso. A mestre-sala e a porta-bandeira, eles são os guardiões do pavilhão. O pavilhão, quer dizer, é a bandeira da escola, que é muito importante para a escola. Uhum. E muitas vezes tem mais do que um casal de mestre-sala e porta-bandeira. Mas no julgamento, quem vai ser julgado é só o casal que está carregando de fato o pavilhão, né? E aí, pode acontecer um imprevisto. A gente está falando, poxa, eles carregam o peso não só do pavilhão, do costeiro, como eles carregam o peso da nota em duas pessoas só. Então, considerando que esperamos que não, mas podem haver imprevistos, é muito importante que a escola deixe muito bem ensaiado outros casais, porque caso aconteça alguma coisa, o pavilhão pode ser passado para outro casal, que é esse outro casal que vai receber as notas do julgamento. Então agora vamos para outro quesito muito importante, alegorias, que todo mundo imagina, é obrigatório, lógico que é, porque tem nota de alegoria, né? Assim como fantasia, é obrigatório, lógico que é. Se ninguém vai estar fantasiado, como você vai dar a nota de fantasia? E aí, o que a gente tem que saber aqui de alegorias? Tem que ter o mínimo de 4 alegorias. Quando a gente fala das 4 alegorias, a gente não está contando quando a comissão de frente, por exemplo, tem aquele carrinho da comissão de frente, a gente não está contando com ele, tá? A gente está contando além da alegoria, do elemento alegórico ali da comissão de frente. Tradicionalmente, a gente tem sempre o abre-alas, que é mais imponente, é maior, tá lá com o nome da agremiação, né? Eles são fundamentais no desfile de São Paulo. Eles agem como uma cenografia móvel,
e ilustra todo o enredo da escola. Legal, é importante a gente sempre lembrar que as alegorias e as alas, elas estão narrando a história do enredo. E se as alas, elas muitas vezes funcionam até como se a gente for falar de um espetáculo, né? Elas são ali os personagens, as fantasias, mostrando os personagens daquele enredo. As alegorias são o cenário que conta aquela história, né? Então, que você muitas vezes não consegue colocar em fantasia, você coloca lá na alegoria. E que mais? Quantidade de alegorias. A gente tem um limite que é a metragem da baia que fica lá na concentração do sambódromo. O que é a baia? É um espaço, né, que é reservado. Todas as escolas têm a mesma metragem reservada ali para guardar os carros alguns dias antes do desfile. Então, o que a gente tem aí de limite, muitas vezes, é o tamanho da baia, porque não dá para você ultrapassar ali e tomar o espaço do seu coleguinha com os seus carros alegóricos, então você tem esse limite. E esse limite, ele se estende um pouco não só para os carros, como também aqueles tripés, que às vezes as escolas colocam alguns tripés no meio das alas e tal, elas também vão ter que ficar guardadas ali. Então, a conta inclui elas também. Bom, então, carro alegórico é isso. Vamos para a próxima. Alas. Óbvio que elas são obrigatórias, elas são essenciais e elas são rigorosamente julgadas. Normalmente, a gente espera ali que tenha pelo menos umas 15 alas. E a quantidade mínima de componentes que a gente precisa ter ali no chão, nas alas, são 1.500 componentes no Carnaval de São Paulo. Elas dividem a história em capítulos visuais. A Baianas, que é a mais importante, é uma ala obrigatória. Ela tem que ter um mínimo que a gente, sei lá, de 30, 50, né? Mas tem que ter um mínimo. Existe no regulamento, que depois um dia a gente pode falar só especificamente sobre a ala das baianas, mas no regulamento deve pedir aí uma quantidade mínima de baianas, né? Ela não é só tradição, é também uma obrigação. Apesar de que não há um julgamento específico para essa ala. Porque é importante a gente dizer assim, alas são obrigatórias, mas tem algumas alas que são específicas, como a ala das baianas. É uma ala específica. Então, além de você ter alas comuns, também é obrigatório que entre essas alas exista a ala das baianas e existem outros tipos de alas aqui que não são obrigatórias, mas que você pode ter ou por tradição ou para elevar ali o nível do espetáculo. Então, por exemplo, velha guarda, ala das crianças, ala dos convidados, ala dos compositores, uma ala PCD e ala de ação justificada. O que é a ala PCD? A ala PCD é a ala para deficientes físicos, né? Então, muitas vezes a gente vê aquelas alas com cadeirantes e tal. Então, essa é a ala PCD. E a ala de ação justificada, muita gente não sabe que existe, ou vê elas, acha elas super legais, mas não sabia que ela é uma ala diferenciada, porque ela é diferenciada justamente no julgamento também. Ela acaba sendo... alguns quesitos de julgamento não são válidos para essas alas, justamente para dar mais liberdade para elas. Só que elas não só... elas chamam ala de ação justificada justamente porque você tem que justificar porque você está colocando ela ali. Então, ela tem que contar uma parte do enredo, ela tem que ser importante... a gente tem que justificar por que a gente está fazendo aquele movimento dentro daquela ala. Uma ala de ação justificada, ela tem ou uma coreografia específica, ou uma encenação teatral, ela acontece algum movimento ali dentro, alguma coisa diferente ali dentro, que faça com que, além dela ser importante para contar a história do enredo, seja importante também que ela seja avisada aí para os jurados que ela vai acontecer alguma coisa diferente ali, por isso alguns quesitos não precisam ser julgados nessa ala. E que mais? Então, alas, acho que foi isso, né? A única ala que é obrigatória é a ala das baianas, e a gente tem que ter as outras tantas alas comuns para que funcione ali o desfile com pelo menos 1.500 componentes no chão. E aí, o próximo item, bateria. Será que a bateria é obrigatória? Acho que
bateria? Imagina. Não é importante a bateria. Bom, ela é o coração da escola, né? Então, ela vai determinar muito com o ritmo que as pessoas vão desfilar. E ela tem sua nota própria, ela tem ali o recuo da bateria esperando para ela ficar ali tocando enquanto a escola passa. O que mais? Ela é essencial para manter o ritmo e o andamento do samba enredo durante todo o desfile. E aí, junto com a bateria, a gente tem outro elemento muito importante, que é o intérprete, né? A gente não tem um samba enredo completo se a gente não tiver o intérprete. Então, obviamente, ele também é obrigatório. E o intérprete, ele é a pessoa que vai levantar ali, vai dar o tom, né? Vai levantar tanto os componentes, vai animar ali os componentes, como também a própria arquibancada, né? Já falamos isso até em outro vídeo, quanto que é importante que os componentes e a arquibancada estejam animados, estejam com energia lá no alto, e muito desse tom é dado pelo intérprete, né? Ele, o modo que ele determina ali, como ele vai cantar e tal, ele pode emocionar as pessoas e, óbvio, se não tivesse ele ali, ia ser um bando de gente cantando, cada um do seu jeito, então ele dá o ritmo certo, né? Ele bota todo mundo na linha para todo mundo cantar igual. E aí, rainha da bateria, rei, musas, passistas, malandros, destaques, tem muitos outros detalhes aí que são obrigatórios ou não são. Bom, não são obrigatórios. Uma rainha da bateria, nunca vi até achei estranho não ser obrigatório, né? Quando a gente foi pesquisar, porque rainha da bateria, gente, nunca vi. Alguém já viu um desfile sem rainha? Nunca vi. Mas ela não é obrigatória. Inclusive, fiz uma pesquisa que perguntei se podia ser um rei. E a minha pesquisa deu que sim, que pode ser um rei. Fica aí a dica, se alguma escola quiser para um rei da bateria. Acho legal essa ideia. Bom, a função da rainha da bateria muitas vezes é o marketing, a imagem, a ligação ali com a escola, né? Então, acaba que toda escola tem muito por conta disso. As musas, também junto com a rainha, muitas vezes a gente tem princesa, a gente tem madrinha, né? Tudo isso não é obrigatório, mas tudo isso aí acrescenta nesse sentido. As musas, muitas vezes são importantes para preencher ali os espaços e dar aquela continuidade visual no desfile, né? Então, muitas vezes tem destaques de chão, tem musas que também tem esse poder aí dentro do desfile, né? Eles têm essa... Como que eu posso falar? Eles têm esse brilho dentro do desfile. Acho que brilho é uma palavra boa. Que mais? E eu tenho os destaques também, que tanto no carro, como esses que eu falei que ficam no chão, eles dão esse impacto visual, eles dão essa grandiosidade, essa imponência para o desfile. Para quem não entende, explica melhor o que são esses destaques. Esses destaques, bom, em carros alegóricos, muitas vezes, quando a gente assiste na TV, por exemplo, sempre tem aquelas pessoas que a TV mostra ali, dá o nome da pessoa e fala qual é a fantasia que ela está representando. Então, os carros, muitas vezes, eles têm ali queijos, que queijos são espacinhos reservados para colocar um destaque e, como o nome já diz, ele está em destaque. Então, ele está ali na frente do carro alegórico, está no alto, né? E existem alguns destaques de chão, que eles não são tão imponentes como os dos carros, normalmente, mas eles estão ali no chão sozinhos, sambando, dançando, chamando a atenção para eles. Então, os destaques, eles muitas vezes, eles chamam o olhar do público, né? E é isso, eles não são obrigatórios, mas eles são importantes, né? Ninguém vai fazer um desfile sem eles. E que mais? Acho que é isso. Acho que a gente tem uma... Se a gente esquecer de alguma coisa, conta aí pra gente que fator, que personagem, que setor aí da escola que a gente esqueceu de falar e que rola dúvida. É obrigatório? Não é obrigatório?
Bom, então da próxima vez que você vê um desfile, aposto que você vai ver com outros olhos. Tem coisas ali que são obrigatórias, tem coisas que estão ali porque a tradição pede, e tem coisas que, se não tivessem ali, talvez o desfile perderia um pouco da alma dele, né? Elas são importantíssimas para que a gente veja essa grandiosidade do espetáculo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. É isso, mais alguma coisa? Não. Então, vamos dar tchau, beijo. Tchau. Tchau.